Boa tarde a todos. Iniciaremos agora a entrevista coletiva com o secretário de Tecnologia da Informação do TRE-P, Anderson Cavalcante de Lima, que vai fazer suas considerações iniciais e depois abriremos para as perguntas. Informamos novamente que fica à disposição dos senhores dois microfones, os senhores levantem as mãos, informem o nome, o veículo de comunicação e aí podem fazer a sua pergunta. Boa tarde a todos, sejam bem-vindos aqui ao Tribunal Eleitoral. Até o presente momento, nós temos acompanhado as ocorrências que têm acontecido nas urnas eletrônicas ao longo do Estado, e até o presente momento nós temos a situação de relativa normalidade. Nós temos algumas ocorrências registradas, cerca de 37 ocorrências já foram registradas em nossos sistemas, a partir dos cartórios eleitorais, das equipes que estão no apoio ao funcionamento dessas urnas eletrônicas no interior e na capital. E desse total, 19 urnas foram substituídas até o presente momento. Nós temos alguns casos de substituição de urnas em decorrência de problemas na bateria interna, na bateria da urna eletrônica, mas são problemas previstos já nos procedimentos que nós adotamos. Os cartórios eleitorais estão seguindo esses procedimentos e a votação tem ocorrido em sua normalidade. Fora isso, nós não temos nenhum registro mais sério ou mais grave de algum problema que possa ter causado a descontinuidade da votação eletrônica. Está sob controle e a gente vem acompanhando com normalidade o funcionamento dos equipamentos que estão sendo usados em todas as sessões eleitorais do Piauí. Então, essas eram as informações preliminares. Nós temos também verificado alguns incidentes na rede de comunicação, mas incidentes de ordem técnica, que já foram restabelecidos, os links de comunicação com alguns cartórios do interior, de modo que nós não temos, no presente momento, nenhuma situação que nos traga preocupação quanto ao funcionamento e à continuidade do processo eletrônico de votação. Bom dia, doutor. O Anderson da Teresina FM. Eu gostaria de saber que o senhor explicasse, reforçasse, né? O senhor já tratou do assunto várias vezes, mas reforçar a diferença do pleito eleitoral passado para esse com relação à lisura, né? Para garantir a lisura e realmente dar essa credibilidade, passar a credibilidade para a população com relação justamente a esses ataques que foram feitos recentemente sobre a questão da segurança das urnas eletrônicas, por favor. Pronto. A diferença da eleição passada para essa eleição atual é que a Justiça Eleitoral ela adotou uma série de procedimentos adicionais, não apenas no aspecto técnico do funcionamento dos seus sistemas que compõem o sistema eletrônico de votação, mas para oportunizar a participação e a fiscalização da sociedade dos nossos trabalhos que são realizados em preparação dessas eleições. Um exemplo típico é o evento que está acontecendo agora lá no Palácio do Tribunal de Justiça, que é a auditoria das urnas eletrônicas, da forma como ela funciona no dia da eleição. Inicialmente, normalmente eram 3 urnas sorteadas para o Estado e 3 que eram auditadas nos próprios locais. Esse ano nós temos 20 urnas sendo auditadas, então esse aumento expressivo é para exatamente aumentar, preparar ampliar essa transparência do processo eletrônico. Então, além disso, nós temos a transmissão pela internet, pelo YouTube, da cerimônia de auditoria. Então, hoje, especificamente, esse é o evento que está acontecendo de maior relevância em relação à confiabilidade do sistema eletrônico de votação. Além disso, várias outras oportunidades foram ampliadas. O prazo para que os partidos pudessem acompanhar o desenvolvimento dos sistemas foi ampliado de 6 meses para 1 ano. Além disso, a urna eletrônica hoje, à medida que ela é encerrada e os dados estão transmitindo os boletins de urnas para a gente fazer a totalização, foi também criado um mecanismo auxiliar que encaminha os mesmos arquivos que a gente recebe para uma ou outra plataforma disponível ao público que pode ser feita uma totalização em paralela que a gente faz. Então, são medidas que, além de fortalecer a segurança do sistema eletrônico de votação, ampliam as oportunidades, as possibilidades que não só a sociedade civil pode fazer de acompanhamento desse trabalho, como principalmente as entidades externas e os partidos e os próprios candidatos. Então, essas foram as principais modificações das eleições de 2020 para essas eleições de 2022.
Bom dia, Paula Sampaio, aqui do Portal Cidade Verde. Doutor, eu queria saber se aqui do TRE existe já uma previsão que o eleitor do Piauí vai estar sabendo o resultado das urnas para essa concretização, né, da totalização dos votos. Qual horário ali o eleitor já vai poder ter uma perspectiva de quem será o próximo governador e qual é o horário oficial também que esse resultado vai ser divulgado? A Justiça Eleitoral, ele trabalha com a logística para fazer esse recolhimento dos boletins de urnas e das mídias de resultados, de maneira que a gente consiga trazer, deslocar esse material até um ponto de transmissão e totalizar esses dados em até 3 horas. Então, considerando que nós temos uma votação que vai provavelmente se encerrar depois das 17 horas, por causa da quantidade de cargo que é votado, a gente estima que às 10 horas da noite de hoje a gente já consiga ter um resultado efetivo, uma totalização já expressiva desses dados e até que a gente conclua os trabalhos. Naturalmente, pode haver uma dificuldade maior no recolhimento de alguma urna ou de algum boletim de urna para ser transmitido, esse horário pode extrapolar. Mas a previsão e o planejamento que a Justiça Eleitoral trabalha é que às 10 horas da noite a gente consiga encerrar a totalização e divulgar esses resultados. Doutor Anderson, boa tarde, meu nome é Efraim Ribeiro, da TV Piauí. Doutor, o senhor falou que ocorreram 37 ocorrências, né, no sistema, né? Sendo que 19 foram de substituição de urnas. Queria saber do senhor qual foram as outras 18, qual a natureza das outras 18 ocorrências. E outra coisa também, se houve durante algum momento vazamento de informação ou a pessoa que ia votar não conseguiu achar o seu nome ou mesmo na hora de apertar o sistema ele não completou a votação. Não, nós não temos ocorrências de eleitor que não tenha conseguido votar. Quanto aos tipos de problemas comuns, além dessas 19 substituições, são problemas que, por ser equipamento eletrônico, a urna eletrônica às vezes emite algum tipo de problema no funcionamento, ou do teclado, ou do terminal do mesário, ou da impressora, ou de alguma verificação interna. A urna eletrônica é um equipamento que ela só permite o seu funcionamento se todas as verificações de segurança interna que ela realiza tiverem sido atendidas. Então, se há algum problema, qualquer tipo de problema nessa verificação interna de algum funcionamento desse componente, ela trava, exibe a mensagem correspondente para o mesário e o mesário vai fazer alguns procedimentos. Assim como funciona com o computador, alguns procedimentos são resolvidos com intervenções de desligar o equipamento, ligar novamente e ele volta a funcionar. Nos casos onde isso não ocorre e o problema persiste, a equipe de apoio tem toda a orientação para providenciar a substituição dessa urna por uma urna de contingência, adotando os procedimentos técnicos aplicáveis e sob a fiscalização dos partidos e dos fiscais que estiverem presentes na ocasião. Nós tivemos hoje um grande número de incidentes de erros de teclado, de teste de teclado. A urna eletrônica, quando ela é ligada hoje, antes da emissão da zerésima, ela solicita que o mesário faça alguns testes de teclado para verificar que as teclas estão todas funcionando. E nessa verificação, alguns mesários erraram na digitação, nesse caso ele desliga, liga novamente e torna a fazer o teste na ordem que a urna eletrônica pede para ele pressionar as teclas. Feito isso, é resolvido o problema e ela volta à emissão da zerésima e continua o procedimento normal. Como nós tivemos a mudança da eleição passada para essa, antes as teclas eram todas testadas na sequência, 1, 2, 3, 4, 5, 6, até eu terminar. Esse ano não, esse ano a urna eletrônica, ela aleatoriamente pede que sejam pressionadas algumas teclas para validar aquela sequência que ela foi colocada ali. Como os mesários estavam acostumados com o formato anterior, alguns seguiram o padrão anterior e acabaram tendo essa dificuldade, mas foi prontamente orientado pelos colegas do cartório eleitoral, os servidores estão acompanhando esse apoio, e que voltou a funcionar normalmente depois dessa orientação. Também houve problema na urna, porque eu lembro na hora, né, eu e ela, acho que alguns colegas daqui estavam acompanhando a votação do doutor Silvio Mendes, candidato, lá no Escola da CI. E ele apertou, né? Aí disse, não deu. Aí foi restabelecido depois. Ah, tá. O que ocorre da eleição passada para essa também, que houve a modificação, é que ao digitar o número do seu candidato, a urna aguarda 1 segundo para poder liberar a tecla confirma.
Isso tem sido amplamente divulgado pela Justiça Eleitoral, em vários canais da imprensa, porque é uma modalidade que foi criada pela Justiça Eleitoral exatamente para evitar uma votação equivocada, de um eleitor que digite por engano o número do candidato e já imediatamente pressione a tecla confirma, computando o voto de maneira inadequada, não da forma que ele estava pretendendo. E uma outra forma também é porque muitos eleitores, aqui no Piauí era muito comum esse caso, havia uma reclamação de que o eleitor não via a foto do seu candidato, porque ele era orientado a digitar o número, conferir a foto e os dados e pressionar a tecla confirma. Mas na prática, ele digitava o número, pressionava a tecla confirma e ia olhar os dados do candidato, só que já tinha confirmado, já tinha votado. Então, por conta desse grande número de reclamações, principalmente nesse aspecto, a Justiça Eleitoral incluiu 1 segundo a mais entre o momento que o eleitor informa os dados do seu candidato e ele libera a tecla confirma. Nesse meio tempo, não ocorre nada, como já tinha sido até anunciado em algumas notícias de desinformação, que o voto é anulado ou é cancelado. Não acontece absolutamente nada. Se por acaso ele digitar o número e pressionar a tecla confirma antes desse tempo, ela vai continuar esperando ele pressionar a tecla confirma depois que passar esse 1 segundo. Então, é um procedimento que foi colocado, acrescentado pela Justiça Eleitoral esse ano, para garantir esse 1 segundo a mais para o eleitor confirmar os candidatos em quem ele realmente deseja votar. Só uma última pergunta sobre a questão das ocorrências com as urnas, foram 37, né? Tem um detalhamento maior, o senhor falou que 19 foram substituições, e as demais, como a frente tinha perguntado, tem esse detalhamento também? Eu tenho, só não tenho aqui agora de cabeça para você. Nós temos um detalhamento dos tipos de problema mais comuns fora as substituições, mas normalmente são problemas relacionados ao terminal do mesário, à impressão da Zerésima, coisa do tipo, ao funcionamento da tomada de energia elétrica, mas eu posso passar posteriormente para a assessoria de imprensa e ela repassar para vocês um detalhamento das ocorrências que foram registradas até agora. Esse número pode ser um pouco maior, normalmente no momento inicial, os cartórios eleitorais eles não têm tempo hábil para registrar em sistemas de ocorrência, então eles vão atender primeiro aqueles casos na primeira hora de votação e quando retornam eles vão registrando essas informações. Então pode ser que ao longo do dia esse número possa ser modificado, mas eu repasso para a assessoria de imprensa e ela passa para vocês o detalhamento dos problemas que não foram além da substituição das urnas. Desculpa, estou com uma dúvida aqui na hora de redigir. Eu digo, 37 ocorrências de quê? De erro, de quê? 37 ocorrências, são erros que acontecem na urna, problemas que acontecem na urna. Desses 37 problemas, 18 foram corrigidos sem substituir o equipamento e 19 precisaram substituir o equipamento. Dessas 37 ocorrências que foram registradas no estado do Piauí, quantas foram registradas aqui em Teresina? Agora você me pegou. Eu não tenho de cabeça quantas foram aqui de Teresina especificamente. Mas é como eu falei, eu vou passar essa informação para a assessoria de imprensa com esse detalhamento e ela vai poder compartilhar com vocês e vocês detalharem esses incidentes, tá bom? Ok? Então, obrigado pela presença e participação de todos. Agradecemos a presença e a coletiva do secretário de Tecnologia da Informação do TRE-PI, Anderson Cavalcante de Lima. Anderson, muito obrigado.